Olá a todas e todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite para participar desse primeiro simpósio latino-americano sobre cidades, arquitetura e sustentabilidade. Eu sou Juliana Siqueira Gai e vou apresentar para vocês uma palestra sobre exploração sustentável de recursos naturais, suas perspectivas e desafios, com uma ideia de trazer, então, como é que está a fronteira do conhecimento nesse tema tão clássico, né, de exploração sustentável dos recursos. E aí vou tratar um pouco sobre alguns pontos hoje nessa nossa agenda, né? Vou falar um pouco de uma introdução, alguns conceitos introdutórios. Vou trazer alguns casos, né, sobre a exploração de recursos não energéticos, os impactos da mineração nas florestas. Vou comentar também sobre a exploração do petróleo e uma proposta de instrumento estratégico para avaliação de impactos. E por fim, vou falar também dos recursos renováveis, sobre o aproveitamento de recursos hídricos, né, pequenas centrais hidrelétricas na Amazônia, também um caso numa bacia específica, mas que traz então ideias relevantes, né, para a gente discutir como fazer essa exploração sustentável dos recursos e, por fim, uma palavra final, né, sobre esses instrumentos de manejo e gestão de recursos naturais. Então, o que são então esses recursos naturais, né? São qualquer elemento da natureza que podem ser utilizados pelo homem. Trata-se de um termo amplo mesmo, né? Qualquer elemento, matéria e energia que não tenha sofrido processo de transformação e que seja então usado diretamente para atender às necessidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais da humanidade. Diante então dessa capacidade limitada desses recursos, o desenvolvimento sustentável, né, requer uma exploração sustentável desses recursos, trazendo então uma dimensão social, econômica e ambiental para a obtenção e utilização desses recursos. Então, vou comentar um pouco sobre os recursos não renováveis. Os recursos não renováveis, então, eles não podem ser substituídos por outras formas naturais. Eles possuem restrita quantidade e podem acabar no curto e médio prazo. Exemplos, por exemplo, de atividades que envolvem a extração desses recursos são a mineração e a exploração de petróleo. Eu vou começar a falar então um pouco sobre a mineração. Nesse mapa eu mostro então a extensão, né, da Amazônia Legal com os principais requerimentos de lavra, isto é, os requerimentos para minerar industrialmente os minerais que ali estão e alguns alertas de desmatamento que referem-se à mineração então ilegal, aqueles garimpos que estão ilegalmente em áreas protegidas como terras indígenas, unidades de conservação. Então, aqui a gente tem uma dimensão que hoje a Amazônia é o principal bioma que concentra essas atividades de garimpo e tem grandes minas, como a mina de ferro de Carajás, que é a maior mina de ferro do mundo. Aqui, então, eu trago esse artigo com a ideia de mostrar, então, um caso, né, em que são reiterados, né, a importância, em que é reiterada a importância do planejamento estratégico para mitigação dos impactos nas áreas protegidas na Amazônia brasileira. Então, aqui, desse artigo, é tratado especialmente da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA. Em 2018, ela estava nos jornais e na mídia, porque o debate era abrir essa área para mineração industrial, que é uma área que hoje tem 9 áreas protegidas entre unidades de conservação e terras indígenas. E aqui eu mostro algumas fotos, né? A região é muito bem conservada, mas ainda tem uma certa pressão da mineração ilegal, né, ali na região, e serviu como uma área para estudar alguns cenários. Então, aqui eu mostro um cenário de desenvolvimento da região em que ainda ficam protegidas as áreas, e em cada um dos cenários que eu vou mostrar são testadas algumas hipóteses. Olha, e se abríssemos, né? E se fossem abertas as áreas protegidas de uso sustentável, ou se fossem abertas as terras indígenas, ou as unidades de concentração, ou as unidades de proteção integral, ou todas as áreas protegidas da região, quais seriam os desenhos das estradas e quais seriam os impactos de levar essa estrutura
associada à mineração para essa região. Então aqui eu mostro o mapa, os pontos, eles são os depósitos minerais e aí as estradas necessárias para o desenvolvimento nessas regiões. Então a gente vê que áreas remotas, elas precisam de muita infraestrutura, seja para levar a abertura do projeto, seja para dar acesso às comunidades, às pessoas, os trabalhadores que vão viver na região. Então nós temos um adensamento e toda uma dinâmica envolvida com projetos de mineração que precisa ser considerado, né, numa tomada de decisão, por exemplo, de abertura da região para novos projetos. Aqui eu mostro uma animação de 30 anos de desenvolvimento na região. Então, por exemplo, abrindo como seria o desmatamento, né? Como aconteceria a dispersão dessa perda de floresta, né? Desse desmatamento ali, por causa desses novos projetos a serem desenvolvidos ali na planície do Jari, essa região ali da Renca. E analisando, né, quantitativamente esses impactos que a gente chama de diretos ou indiretos, isto é, aqueles diretos associados ao projeto, à mina especialmente, né, propriamente dita, e os impactos indiretos nas florestas, que seriam em decorrência da infraestrutura relacionada, como as estradas. No cenário, por exemplo, de abertura de terras indígenas, 75 km² de área de alta importância para a biodiversidade seriam desmatadas. Então, são áreas que têm um forte interesse para a conservação, que seriam, então, desmatadas, fragmentadas no caso de abertura de terras indígenas, por exemplo, na região. E assim a gente tem nesses gráficos como cada um dos cenários, né, seja de unidades de uso sustentável ou o desenvolvimento total da região, como essas áreas seriam impactadas, tanto pela construção de novas estradas, como pela construção direta de novas minas. E aí eu trago algumas ideias para a gente discutir, né? Bom, a gente viu esse caso da Renca, viu esse desmatamento, como esse desmatamento pode causar perda de habitat e perda de biodiversidade e pensando nessas questões, para as próximas perspectivas para o setor, né, de mineração, quais são as fronteiras ainda que a mineração tem que sobrepor para desenvolver uma mineração sustentável, né? A gente tem um dos tópicos muito importantes e falados atualmente é a transição energética e as mudanças climáticas. O planejamento para a futura exploração dos minerais críticos, isto é, quais os minerais seriam necessários para nós construirmos mais torres eólicas, mais baterias para carro solar, para energia solar ou para carros elétricos. Enfim, a gente tem uma série de demandas que nós conseguimos prever, né, com essa transição energética, que, por exemplo, aí a gente vê que a produção de grafite, lítio e cobalto tem potencial de aumentar em 500% até 2050. Então, a gente tem já essa demanda, então sabemos que novos projetos precisam dessa infraestrutura e muitos desses minerais estratégicos para a transição, está próximos de áreas de alta importância para a biodiversidade. Então, isso já foi documentado, né, em artigo científico e mostrado que é necessário um planejamento estratégico para a exploração desses minerais e que hoje o setor de mineração tem que lidar com isso, né? Que não apenas esse desmatamento local, como o desmatamento causado por essas estradas e como isso vai impactar essas áreas então remotas, que hoje têm esses minerais estratégicos. Além disso, né, tem alguns efeitos um pouco mais, digamos assim, mais concretos, né, da atividade minerária mesmo, que a mineração hoje emite gases de efeito estufa durante a extração e o processamento dos minérios, né? Então, o desafio é mitigar as próprias emissões das atividades que hoje estão acontecendo com a finalidade de cumprir esses acordos de compensação, porque a gente tem algumas emissões acontecendo tanto na extração, como no processamento, como nos transportes, né, desses minérios. E então, a adaptação de novos projetos com a ideia de reduzir os riscos decorrentes dessas mudanças climáticas, seja pelo aumento ou pela frequência da intensidade de eventos extremos, também é necessário no setor. Então, a gente tem desde um planejamento estratégico para novos projetos, como ações para os próprios projetos vigentes, com a ideia de, então, sempre voltando para o nosso objetivo central, né, de discutir
discutir essa sustentabilidade na exploração desses recursos naturais. Bom, eu vou comentar aqui um pouco também sobre o caso do petróleo, né? A gente tem hoje discutido um pouco a questão da exploração no contexto das mudanças climáticas, né, desses combustíveis fósseis. No Brasil, o petróleo e seus derivados são hoje a principal fonte de energia não renovável na nossa matriz energética. Aqui eu trago alguns percentuais, com o petróleo de 34%, né, segundo o Balanço Energético Nacional. E hoje nós temos a oferta de blocos de exploração de petróleo, ela acontece em algumas rodadas de leilões realizadas pela Agência Nacional de Petróleo. Então, novas áreas estão sendo ofertadas para que haja novas explorações de petróleo no Brasil, e isso é feito nessa forma desses leilões, né? E nesse trabalho, né, nesse documento, são discutidas algumas questões do planejamento, né, do setor de óleo e gás e um instrumento de avaliação de impactos, que é a avaliação ambiental de área sedimentar, que é uma avaliação estratégica, né, como o potencial desse instrumento poderia ajudar nessa determinação de lugares, né, para novas rodadas, informar decisões, etc. Então, essa avaliação ambiental de oferta de blocos, o que a gente tem hoje, né, seguiu o histórico dessa avaliação, seguiu por anos uma avaliação ambiental simplificada, sem considerar estrategicamente questões ambientais relevantes. Então, assim, alguns pareceres, né, de alguns órgãos separados, e depois foi criado um grupo de trabalho para unificar esses pareceres, mas sempre de uma forma simplificada. Não houve um estudo, um documento que concentrasse uma avaliação independente sobre os possíveis impactos dessas atividades. Então, em 2012, a Portaria Interministerial 198 criou a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que é um instrumento de avaliação de impacto em nível estratégico que visa dar o suporte para as decisões de oferta de blocos. O que é essa avaliação de área sedimentar, né? É um estudo multidisciplinar de abrangência regional, então estratégica, né? Com o objetivo principal de subsidiar a classificação de aptidão de áreas com vistas à outorga de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, bem como produzir informações ambientais e regionais para subsidiar o licenciamento ambiental de empreendimentos específicos. Então, bom, nós temos um instrumento criado para dar suporte à tomada de decisão, à avaliação de novos projetos, né? Aqui eu vou mostrar um pouco como é que é territorialmente essa questão, né? A gente tem as bacias sedimentares do Brasil, que estão em verde claro. A gente tem as rodadas de exploração de blocos que se dão, né, tanto na parte oceânica, né, como na parte terrestre. E hoje, atualmente, a gente tem dois estudos. A portaria foi criada em 2012, mas a gente tem duas bacias que têm estudos sobre um diagnóstico sobre as situações dessas bacias, são apenas duas, né? Essa marítima, da Sergipe, Alagoas e Jacuípe, e a bacia sedimentar terrestre dos Solimões, que a gente pode ver aí no mapa. Então, esses estudos já realizados até o ano de 2021 foram dois, né? Mas eles ainda aguardam o parecer do Comitê Técnico de Acompanhamento, isto é, na linha, né, no processo de acompanhamento dessa decisão, ainda não foi, esses estudos não foram considerados uma decisão final. Né, eles apresentam algumas questões socioambientais relevantes à determinação de áreas aptas, não aptas e em moratória, e trazem recomendações para o licenciamento ambiental. Esse estudo, então, esse conteúdo, né, está nesse estudo de planejamento do setor de óleo e gás e avaliação ambiental de área sedimentar. Aqui, então, a gente traz algumas informações, né, da área de estudo, os temas, então, trazidos nesse diagnóstico: biodiversidade, uso do território, segurança operacional e riscos. E como ficou essa divisão, né? Então, eles determinam quais áreas poderiam ser usadas, aptas para receber novos projetos de óleo e gás, mas infelizmente todo esse estudo e todo esse levantamento ainda não foi considerado de fato na oferta de novos blocos de petróleo, né?
Então, a gente se faz uma pergunta, né? Em que medida esse instrumento da avaliação ambiental de área sedimentar, tal como prevista na atual regulamentação na portaria de 2012, é adequada para ser usada em avaliação ambiental prévia aos leilões de petróleo e gás da ANP? Então, a gente compara com uma manifestação conjunta de um grupo de trabalho, que é aquela avaliação simplificada que eu comentei no início, com uma manifestação conjunta desse grupo de trabalho que foi criado posteriormente diante das crises, né, e polêmicas relacionadas às explorações, por exemplo, no Banco de Abrolhos, e o potencial, então, da avaliação ambiental de área sedimentar. Aqui a gente comenta, né, que ela poderia trazer um conhecimento técnico-científico, então, análises espaciais, relatórios técnicos, literatura científica, um compêndio de informações. Ela poderia, então, trazer o conhecimento local, que é mobilizado por meio da consulta pública, né, por oficinas e outras atividades. Ela traz uma produção de conhecimento consolidada, porque traz um documento, né, uma documentação, ela formaliza esse diagnóstico que hoje acaba sendo feito com esses pareceres e se perdem, né, acabam sendo fragmentados. Ela traz um enfoque proativo, porque ela se dá numa etapa anterior à oferta de blocos, isto é, né, uma etapa estratégica para se definir áreas prioritárias, áreas aptas, né, a receber esses projetos. E a sua escala regional, né? Então traz o planeta. Claro que quando nós comentamos essa questão do tempo de análise, né, um tempo de levantamento, um tempo de elaboração de estudo, que normalmente sim é moroso, mas hoje, diante das controvérsias polêmicas do licenciamento de novos blocos, ela pode ser até mais rápida do que um licenciamento sem avaliação ambiental de área sedimentar, né? Traz, claro, a participação pública, a consulta, as partes interessadas e principalmente as comunidades afetadas, e uma alta transparência do processo, pois, né, trata-se de um estudo, de um desenvolvimento consolidado. Então, aqui eu trago algumas das perspectivas, né, para o desenvolvimento sustentável, digamos assim, do setor do óleo e gás, dessa exploração de petróleo, principalmente, né, essa importância de se tratar o manejo dos ecossistemas no contexto da exploração de recursos naturais como o petróleo. Então, nós estamos tratando de bacias sedimentares, muitas delas sensíveis, com ecossistemas únicos, né, e o potencial, né, que instrumentos ambientais, como avaliação ambiental de área sedimentar, pode informar decisões estratégicas para exploração de áreas sensíveis, por exemplo, como a Foz do Amazonas, né? Nós temos tido um recente debate sobre isso, né, sobre a transição energética e a necessidade, né, de se continuar a exploração de petróleo, especialmente na Foz do Amazonas frente aos compromissos de redução das emissões firmados pelo Brasil. Então, esse é um debate muito necessário para a gente questionar o papel, qual a importância dessa exploração específica, os impactos que ela traz para o contexto que nós estamos vivendo de mudanças climáticas e compromissos para a redução das nossas emissões. Bom, eu vou falar um pouco, então, dos recursos agora renováveis. Eles são recursos que podem ser substituídos ou repostos rapidamente e por isso tendem a se esgotar facilmente. Então, alguns exemplos de atividades que envolvem a exploração desses recursos renováveis para a geração de energia, por exemplo, é a energia hidrelétrica. Então, aqui eu vou falar um pouco de hidroeletricidade no contexto das pequenas centrais hidrelétricas da Amazônia. Então, diante daqueles empreendimentos grandes e controversos que a gente viu nos últimos anos do Brasil por conta dos impactos ambientais e sociais, houve então uma proliferação de pequenas centrais hidrelétricas, projetos menores que tratam, que tem uma certa característica própria, né, de menor potência para serem operados a fio d'água, especialmente na Amazônia brasileira. Então, foi uma estratégia política, né, de desenvolvimento desses pequenos projetos, especialmente pensando que, por serem pequenos, poderiam trazer menores impactos ambientais. Mas é justamente aqui que eu trago, né, um desafio técnico que nós temos para a devida avaliação dos impactos cumulativos decorrente da interação dos impactos desses projetos, porque apesar de pequenos,
os projetos, eles não trazem poucos impactos à medida que eles estão concentrados e localizados numa mesma bacia hidrográfica. Então, quando esses projetos estão sendo implantados, eles estão em operação, eles causam impactos cumulativos, por exemplo, causando alteração da qualidade da água, porque estão todos concentrados numa mesma bacia, né, e acaba afetando todos os demais rios da região, todos os impactos sociais também, porque nós trazemos um desenvolvimento para a região como um todo. Então, nós estamos falando de impactos cumulativos até das emissões, né? A questão da qualidade do ar, impactos físicos e também impactos sociais decorrentes dessa estratégia política de desenvolver pequenas centrais, né? E nesse estudo aqui, a gente traz um pouco essa discussão da necessidade de melhoria das políticas e de instrumentos para analisar esses impactos cumulativos das pequenas centrais hidrelétricas na Amazônia. Então, aqui eu trago um mapa para a gente ter noção, né? Aqui os triângulos são as grandes hidrelétricas da Amazônia e as PCHs, né, essas pequenas centrais hidrelétricas espalhadas aí. E aqui a bacia do Tapajós, né, em destaque com muitas hidrelétricas de grande porte, né, planejadas, aí tem nos vários estágios do processo decisório, inventariada, planejada em construção e operação. E nesse trabalho, né, nesse artigo científico, a gente traz uma investigação especialmente sobre a bacia do Cupari, que é ali próximo da Floresta Nacional do Tapajós. E aqui a gente tem uma interação interessante entre as pequenas centrais hidrelétricas, todas elas, elas têm alguns diferentes tamanhos, né, a potência de operação, mas a interação desses projetos das centrais hidrelétricas com as estradas novamente. Então, no meu primeiro exemplo, quando eu comentei da mineração, a gente também tem essa questão dos impactos cumulativos que que acontecem, né, quando nós temos vários projetos colocalizados, né? Não só projetos da mesma forma, então várias minerações, mas também projetos, por exemplo, de várias hidrelétricas, com as estradas que são necessárias, né, ou já existentes ou planejadas, que estão ali na região. Então, nós temos interações, né, com os projetos intersetoriais, uma necessidade de integração entre esses planejamentos, uma vez que nós estamos planejando desenvolvimento, né, estratégico de um setor, mas há diversas atividades no território que devem ser consideradas, que devem ser analisadas em conjunto e como essas atividades afetam os ecossistemas em questão. Então, que seja a floresta, por exemplo, né, como todas essas atividades conjuntas afetam o desmatamento. Então, nessa imagem, nesse mapa, a gente vê nitidamente, né, o padrão da espinha de peixe causado por uma estrada e novas pequenas centrais hidrelétricas sendo instaladas, inclusive uma grande hidrelétrica ali na região, e como isso se dá a interação de todas essas atividades com as áreas protegidas da região. Então, eu volto, né, à discussão da importância de áreas protegidas para conservar esses recursos que nós temos. A gente está falando da exploração de recursos que são renováveis e não renováveis, e a importância dessas áreas protegidas, né, na conservação desses recursos também, né? As florestas, por exemplo, que nós hoje não exploramos, né? Temos a ideia dos ecossistemas proverem, né, os serviços ecossistêmicos para nós e que eles também são relevantes para a conservação. Então, as perspectivas para o desenvolvimento sustentável de projetos de pequenas centrais hidrelétricas, aqui eu reitero alguns pontos, né? A consideração dos impactos de novos projetos, que os novos projetos terão com os projetos existentes e futuros, o desenvolvimento de guias e diretrizes para avaliação dos impactos cumulativos em termos de referências para estudo de impacto ambiental de novos projetos, então, que seja um caráter estratégico alimentando, né, fornecendo informações para avaliação de impacto em nível de projeto, então, por exemplo, um licenciamento ambiental, e o fortalecimento do planejamento e de políticas intersetoriais para o diagnóstico e prognóstico, considerando diversos agentes no território. Bom, então,
vou começar a finalizar, né, minha fala aqui, trazendo uma palavra final sobre os instrumentos para manejo e gestão dos recursos. Então, aqui eu trago a necessidade, né, do desenvolvimento de instrumentos para a gestão dos impactos de novos projetos e estratégias de políticas públicas. Então, no caso, né, no primeiro caso que eu mostrei, a necessidade do planejamento estratégico na mineração, a necessidade de proteção das florestas para mitigar esses impactos que nós temos para atingir, né, áreas remotas, construção de estradas, adensamentos de núcleos urbanos e todo esse adensamento causado por novos projetos, a necessidade de proteção das florestas e desenvolvimento de instrumentos de manejo são fundamentais para a conservação desses territórios. Não é possível hoje a abertura de novas áreas, o desenvolvimento de novos projetos sem se planejar estrategicamente a paisagem. E com isso também eu trouxe o exemplo do petróleo, né? Aí, já com um instrumento propriamente dito, já, né, com uma portaria que formaliza a avaliação ambiental de área sedimentar, que tem como a ideia justamente subsidiar decisões de licenciamento ambiental, determinando áreas aptas, não aptas e em moratórias para receber novos blocos de petróleo. Então, esses instrumentos de política estratégicos são fundamentais para pensando, né, no contexto que a gente está falando de transição energética, da necessidade de novos projetos. Hoje nós precisamos pensar muito bem sobre a exploração desses recursos de maneira a se conservar florestas, a pensar nos ecossistemas críticos e sim considerar a palavra, né, das comunidades afetadas para assim trazer avaliações mais robustas sobre, né, questões ambientais que estão ali. Então, aqui reitero, né, o caso das avaliações estratégicas como papel central para endereçar questões relacionadas a mudanças climáticas, incluindo as medidas de mitigação e adaptação. É o que eu comentei, então, de próprios projetos de mineração que precisam se adaptar, né, para mitigar e compensar suas emissões, como as questões, até questionar, né, o papel de novos projetos, como a proposta da exploração da Foz do Amazonas e como isso vai impactar as comunidades e todos os que ali vão viver, né, próximo a essa atividade, todos nós no Brasil que ainda estamos comprometidos, né, que temos essa importância do comprometimento de redução das nossas emissões. E por fim, eu falo um pouco da integração intersetorial para o planejamento de novas políticas, planos e programas, que é o que a gente viu principalmente no caso quando a gente fala, né, de Amazônia, que a gente viu na mineração. Então, planejamento de novas estradas associado a novos projetos, esses impactos de novas estradas sendo considerados. A avaliação também de impactos de projetos existentes e em planejamento, como no caso do Cupari, né, na bacia das pequenas centrais hidrelétricas que eu mostrei, e a questão dessa nova visão estratégica do que há no território, qual o planejamento que eu tenho ali, é de fundamental importância para a consideração dos impactos e uma melhor consideração dessas ações. Um manejo sustentável dos recursos naturais passa por esse desenvolvimento e só uma avaliação sistemática desses impactos é capaz, então, de lidar com esses impactos adversos desses novos projetos. Bom, eu fico por aqui, eu fico à disposição para dúvidas e algum questionamento. Esse é meu e-mail, cic.juliana@gmail.com, e eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato e conversar mais sobre esses temas que eu apresentei e saber mais sobre esses estudos de caso. Agradeço muito pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.